E Ele vai usar esse vaso de barro para falar com você. Nós temos aprendido que depois da palavra vem um milagre. Depois que Papai do Céu fala, algo novo acontece. Se você pegar a Bíblia, você vai ver que Deus resolveu fazer as coisas através da sua palavra. Romanos capítulo 8, versículo 1 e 2. Vamos aprender com quem fez todas as coisas. Vamos aprender com quem faz todas as coisas. Vamos aprender com quem tem poder para fazer coisas novas na nossa vida, chamado Espírito Santo de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 1 e 2. Diz assim a palavra do único Deus, do Deus que fez os céus, a terra e o mar, de uma forma muito simples, usando a sua palavra. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida, em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte. Feche seus olhos mais uma vez. Espírito Santo de Deus, Tu sabes que a razão principal de estarmos aqui é o Teu amor incondicional para com as nossas vidas. Pedimos que, neste momento, as nossas mentes e os nossos corações estejam guardados em Cristo Jesus, para que o Senhor possa ministrar nas nossas vidas e a Tua palavra possa produzir aquilo que o Senhor determinou. Porque nós temos uma promessa do Senhor na nossa vida. Lá no teu profeta Isaías, capítulo 14, versículo 24, que diz: assim como eu pensei, se sucederá. Assim como eu determinei, se efetuará. Assim seja. Aquilo que o Senhor quer ministrar nos nossos corações, nesta noite. De uma coisa, Espírito Santo de Deus, fique sabendo, nós estamos carentes, necessitado da palavra que liberta, da palavra que transforma, da palavra que cura, da palavra que renova, da palavra que fortalece, da palavra que faz novas todas as coisas. No nome de Jesus, nós clamamos que esta palavra se torne viva agora no nosso meio, e o Senhor possa estar operando maravilhas para a glória, louvor e adoração do teu nome, no nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, Ele apresenta nesse contexto métodos divinos de livramento. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nós já começamos a perceber um plano de Deus para a minha vida e para a sua vida. E Ele está dizendo aqui, olha, eu tenho um método, eu tenho uma maneira de transformar vidas. Paulo vinha muito preocupado com a lei. Ele precisava cumprir a lei. Ele sabia que sem cumprir a lei, ele estaria debaixo da maldição da lei. E o Espírito Santo, usando Paulo, ele começa esta palavra dizendo: agora, pois, ou portanto, agora, de acordo com algumas tradições. Ele diz assim: por isso e em vista disso, da lei, em que o homem não conseguia cumprir a lei, que Paulo não conseguiria cumprir a lei, ele apresenta, ele está falando que a lei era justa em suas exigências, mas não era capaz de libertar o homem do pecado e de suas consequências. Paulo estava dizendo aqui no capítulo 7, os capítulos que antecedem também o capítulo 8, dizendo que por mais que eu tente obedecer à lei, eu não vou conseguir cumprir a lei. E Paulo conhecia as consequências da desobediência da lei. E ele traz uma palavra apresentando um personagem que anteriormente não estava conhecido pelo povo judeu,
que é o personagem chamado Jesus Cristo, que eles conheciam pela lei de Moisés, e Paulo diz, olha, ninguém é capaz de se libertar por si só. Ninguém consegue viver uma nova vida por si só. E ele apresenta aqui uma palavra maravilhosa para a gente, que ele diz assim, nenhuma condenação há. Diga assim, nenhuma condenação. A lei ressalta e condena o pecado com maldição. Adão, Deus criou os céus, a terra e o mar, colocou Adão, fez tudo o que precisava fazer e disse para Adão, Adão, você vai ter o domínio sobre a terra, sobre tudo que existe, que eu fiz, você tem o domínio. Ou seja, Deus nos fez a essência de Deus, o propósito da essência de Deus nas nossas vidas, é para que nós possamos ter domínio sobre a terra. Adão compreendeu no primeiro momento, mas depois ele não compreendeu, veio o pecado, e aquele que tinha o domínio passou a ser dominado. Presta bem atenção, por mais filho de Deus que você seja, na hora que você peca, você deixa de dominar e passa a ser dominado. Deus querendo continuar com um plano de salvação, de relacionamento com a criatura, com os filhos de Deus, Deus vai e chama Moisés. Deus chama Moisés e apresenta para Moisés leis. E diz para Moisés, Moisés, apresenta para o meu povo essas leis. Se o meu povo cumprir essas leis, eles não estarão debaixo da condenação, da maldição. E Deus vai e começa a ressaltar para o povo de Israel as consequências da desobediência. Capítulo 28 de Deuteronômio, 21 em diante. O Espírito do Senhor, usando Moisés, apresenta 30 maldições só em 9 versículos. Por não observarmos a lei de Deus, 30 maldições atingiriam o povo de Deus. Doenças, fracassos nas colheitas, guerra, cativeiro, fracasso nos negócios, pobreza, e até o versículo 68 é apresentado mais 67 maldições. Derrota, cativeiro, doença, perseguição. Essas são as consequências de quem não cumpria a lei de Deus. A maldição da lei traz como recompensa a desobediência por não se cumprir a lei, trazia para o povo de Israel 97 maldições, tais essas que eu falei. Porque essas maldições entraram na vida do povo de Deus? Por causa da desobediência, por ter mudado o foco, para olhar para uma situação ao invés de olhar para outra situação. Então o povo por si só ia viver debaixo de doença, de fracasso, de insanidade mental, redundante, de problemas de guerra, de cativeiro, por causa da maldição. Aí vem o título da mensagem, que isso é só uma introdução. O título da mensagem é Não estou debaixo da maldição. Será que você pode dizer isso? Não estou debaixo da maldição. Eu posso ler para você as 97 maldições que Deus estabeleceu para quem não cumprisse a lei. Eu só coloquei os títulos de algumas maldições e numerei quantitativo as maldições. Mas é maldição para todo tipo. Maldição de doença, maldição de fracasso. E o Espírito Santo do Senhor vem me falando sobre esta palavra.
já há alguns dias, falando para mim, dizendo: meu filho, tem povo hoje meu, que está vivendo maldições, e que eles precisam saber qual é o caminho da libertação. Por exemplo, as pessoas que vivem com doenças, fracassos em colheita, fracasso dos negócios, pobreza, guerra, cativeiro, derrota, perseguição, insanidade, coisas semelhantes a esta. O Espírito do Senhor estava dizendo para mim: meu filho, eu não fiz o meu povo para viver esta situação. Aí nós perguntamos para Deus: e por que o povo está vivendo esta situação? Diga assim: eu não estou debaixo da maldição. Preste bem atenção. Todas as vezes que você sentar para ouvir a palavra de Deus, você vai dizer ao Senhor: Senhor, eu quero que o Senhor fale comigo mais do que o mensageiro. Porque Deus vai pegar essa palavra e vai estar trazendo revelação para você. Se eu pedir para você dizer e repetir comigo: eu não estou debaixo da maldição, você está debaixo de quê? Da graça. Se eu estou debaixo da graça, nenhuma maldição dessas 97 citadas pelo próprio Deus pode alcançar a minha vida. Aleluia! Não pode alcançar a minha vida. Pobreza, vergonha, humilhação, derrota, miséria, essas maldições citadas na palavra não podem alcançar a minha vida. Mas quando é que eu não posso, quando é que a maldição não pode alcançar, Sami, a minha vida? Nenhuma condenação, glória a Deus. Se eu não sou condenado, logo eu sou absorvido. Se eu não sou condenado, eu vou deixar de receber as penas da lei, que é a maldição. Então, quando é que a maldição, que não há nenhuma condenação sobre a minha vida? Quando eu estou em Cristo Jesus. Quando nós estamos em Cristo Jesus, nenhuma maldição pode prevalecer. Quando eu estou em Cristo Jesus, olha só, é outra lei que dirige a minha vida. Olha só, Adão pecou. Volta um pouco. Deus cria os céus, a terra e o mar e tudo que nele há. Maravilha dos céus. Derrama sobre Adão a sabedoria tal que ele foi que deu nome a todos os animais. Animais que você não tem nem ideia, Adão já tinha dado o nome a cada um deles. Adão não entende a palavra de Deus, foge, sai dos princípios, se aparta da palavra de Deus, vem Satanás e começa a dominar a situação. Daí por diante, Satanás tem um domínio sobre o homem, sobre a mulher e sobre a própria terra que foi amaldiçoada por Deus. Deus vem através da sua graça, da sua misericórdia, através do seu amor, nos dá gratuitamente Jesus Cristo. Na hora que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, logo eu concluo de uma forma muito fácil: Satanás não tem poder mais sobre a minha vida. Ele não tem poder. Se ele não tem poder sobre a minha vida, Fabrício, essas maldições, ela não tem nenhuma legalidade em mim. Ela não tem nenhuma legalidade na minha família. Quando eu tenho esse entendimento, eu não vivo mais pela lei do pecado. Eu vivo por que lei? Versículo 2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou, diga, me livrou, da lei do pecado e da morte. Diga, a lei do Espírito de vida me livrou da maldição. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou, Antônio, da doença. A lei do Espírito de vida me livrou dos fracassos, pastor, de negócios. Quem tem sua terra, dos fracassos na colheita. A lei do Espírito de vida me livra da escravidão, do cativeiro.
Gálatas capítulo 3, versículo 13. Gente, tem algo que Deus está falando grandioso nesta noite. Na verdade, Ele já vem ministrando no meu coração que Deus não está nada satisfeito com a vida que nós estamos vivendo. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Eu não vivo mais pela lei de Moisés, eu vivo pela graça de Jesus. Logo, quando eu pego Gálatas capítulo 3, versículo 13, olha o que é que significa aqui. Eu vou ler para você entender. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Presta bem atenção, o que é que esse versículo quer dizer? Esse versículo quer dizer que quando nós nascemos, e nascemos do pecado, veio sobre nós maldições. Jesus Cristo, quando veio, e nós passamos a viver não mais pela lei do pecado, e sim pela lei do Espírito de vida, Gálatas está dizendo o seguinte, que quando eu não conheço Jesus Cristo, quando eu não sei quem Jesus Cristo é, quando eu não sei quem eu sou em relação a Jesus Cristo, eu carrego sobre a minha vida as 97 maldições. Vem sobre mim todo este mal. Quando eu não sei quem é Jesus Cristo, quando Ele não é o meu Senhor, essas maldições vêm sobre a minha vida. Quando eu pego Gálatas capítulo 3, versículo 13, diz que Ele resgatou a maldição, Ele pegou toda a maldição que estava sobre diga toda. Ele pegou toda a maldição, entenda-se maldição, os problemas que nós vivemos, os cativeiros que nós vivemos, as enfermidades que nós vivemos, os fracassos que nós vivemos, as guerras que nós vivemos. Quando eu entendo quem é Jesus Cristo, quando eu sei quem eu sou em relação a Jesus Cristo, Gálatas, Paulo está dizendo, o Espírito Santo está dizendo, que Jesus Cristo vem ao nosso encontro, Elias, e toda esta maldição, Ele tirou a maldição que estava, Ele tirou a maldição que estava sobre nós, colocou sobre Ele, tirou a bênção que estava sobre Ele e colocou em nós. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Cristo carregou a maldição da lei para nos dar bênçãos. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Portanto, agora nenhuma. O texto diz assim, portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Meu querido, você não é para viver com nenhuma maldição. Ah, pastor, doença é maldição? É. Insanidade é maldição? É. Miséria é maldição? É. Fracasso é maldição? É. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Diga assim, eu não tenho maldição. Eu tenho bênção. Aleluia. Eu preciso saber quem eu sou em Cristo Jesus. Quando eu não conheço Jesus, quando a minha vida não está diante de Deus, na pessoa de Jesus Cristo, eu não vivo no império de Deus. Eu não vivo no império do reino do Filho de Deus. Existem dois impérios. O império de Deus e o império das trevas. Quando eu não conheço Jesus Cristo, eu estou debaixo da maldição, porque eu estou vivendo no império das trevas. Presta bem atenção, que isso vai mudar a sua vida, crente. Eu não estou falando, claro que essa palavra alcança aqueles que já entregaram a sua vida a Jesus Cristo e aqueles que não entregaram. Mas presta bem atenção, crente. Para você que já entregou a sua vida há 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, que está vivendo debaixo de maldição,
O Senhor está dizendo que Ele tirou você, Ele me tirou do império das trevas e me transportou você para o reino do Filho do seu amor. Logo, se eu vivo no reino das trevas, eu vivo debaixo das 97 maldições. Se eu vivo debaixo do reino de Deus, logo eu estou debaixo da graça, consecutivamente das bênçãos que o Senhor tem na minha vida. Ei, crente, acorda. Acorda, Deus quer que você desperte. Deus quer que você tome uma posição. Deus quer que você se levante, que você saiba quem você é. Se você tem Jesus Cristo como seu Senhor, você não vive mais debaixo do poder de Satanás. Aí você diz assim: pastor, e a gente não adoece, não? Não é para adoecer, já que doença está nesse contexto das 97 maldições. Mas Deus pode permitir, para provar a tua fé, aonde a enfermidade vai te atingir. Se vai atingir só o teu corpo, ou se vai atingir realmente o teu espírito. Eu estava preparando essa palavra, já tem uma semana, o Espírito do Senhor ministrando para mim sobre aqueles que estão em Cristo, nova criatura é, Bruna. E isso é muito forte. Aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. Nenhuma maldição há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E a palavra diz, portanto, agora, é já, é imediato, é no momento exato. Portanto, agora, aqueles que estão em Cristo Jesus, não tem maldição sobre a vida dele. E porque muitas vezes a enfermidade vem contra nós. Eu vinha falando essa palavra com o Senhor já umas 2 semanas. E logo depois, um insignificante de um mosquito me picou. Da dengue. E eu falei com Deus, Deus está errado. O Senhor está falando para mim já muito, uma semana que o Senhor está falando sobre isso, que não existe maldição sobre a minha vida, porque eu estou em Cristo Jesus, e porque um mosquitinho poderia ser qualquer outra coisa, mas porque o mosquito me colocou na cama, porque o mosquito conseguiu baixar minhas plaquetas de 280 mil para 42 mil, talvez você não entenda, mas tinha que ser internado com 42 mil plaquetas, tinha que ser internado. E desde o primeiro dia que eu fui acometido, eu vim saber só 3 dias depois, quando eu fiz o exame, eu vinha questionando com o Senhor isso. Espera aí, Senhor, eu não sou aquele filho pródigo que te servia com toda a lealdade e com fidelidade. E quando o seu irmão chegou, o Senhor fez aquele banquete, a parábola do filho pródigo, e ele foi questionar com o Senhor e chegou a dizer, eu tenho te servido, tenho sido fiel, tenho sido leal ao Senhor, estou trabalhando toda a minha vida contigo, eu nunca peguei a minha herança para gastar com prostituta, com nada. Esse meu irmão irresponsável pegou a sua herança, gastou com mulheres, agora volta na miséria e o Senhor faz um banquete para ele. Sabe qual foi a resposta que ele ouviu do pai? Meu filho, tudo que eu tenho é teu. E eu disse, Deus, como é que alguém consegue te servir? Ou seja, como é que alguém consegue ser teu filho e não compreender que as bênçãos é direito dele? A igreja está cheia de filhos de Deus, de servos do Senhor, de profetas, pastores, evangelistas, homens, mulheres servindo a Deus, vivendo debaixo de maldição, porque eles ainda não compreenderam quem Ele é em Cristo Jesus. E eu voltei a perguntar para Deus, qual o sentido desta enfermidade? Nós sabemos que Deus não faz nada por acaso. Nada acontece por acaso. Nada, diga nada, acontece na minha vida por acaso. Se a minha vida está no altar, eu posso bater no trono da graça de Deus. Deixa eu corrigir. Eu devo
bater no trono da graça de Deus. Eu sou filho de Deus. E eu fui falar com Deus. Eu digo, Senhor, o Senhor tem algum propósito? E o Senhor vai me mostrar qual é o propósito dessa dengue ter me pego. Porque não tem lógica, não tem sentido. Eu servindo ao Senhor, nenhuma maldição há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E durante todo o tempo, as coisas, ao invés de melhorar, piorava. Quanto mais eu orava, mais as plaquetas baixavam. Orei, saiu de 281 mil para 127. Orei, saiu de 127 para 50. Quando chegou em 50, o médico chegou e disse assim, a médica, vou internar o senhor. Eu disse, ei, Jesus, o estreito agora aumentou. O negócio agora fica sério. Ser internado, o negócio não é brincadeira não. Eu digo, Jesus, eu não quero ser internado. É simples desse jeito. Não, você só vai ficar de repouso. Eu acabando de falar com Jesus e a médica chegou e disse, não, você só vai ficar de repouso. Eu digo, Jesus, repouso por repouso, eu fico na minha casa. Ela, não vai ter, parece que o diabo o via e falava para ela, para eu aceitar ficar internado. Tem problema ficar internado? Talvez para você não, mas para mim tem. Tem problema andar de ambulância? Uma vez eu tive uma crise de coluna na rua, saí da clínica, tive uma crise, chamo o SAMU. Me colocaram numa maca de madeira, um tamborete lá, um banco de madeira. Disseram, não, você vai ter que ir para o hospital e só ambulância. Está aí, Rosiane. E era uma dor violenta. Daqui a pouco eu escuto o pessoal dizer assim, o SAMU passou agora pela frente. Eu digo, Jesus, é agora ou agora? Eu peço que o Senhor me dê força agora para me levantar desse banco. E eu não quero entrar na ambulância e nem quero ir para o hospital. Imediatamente, o Senhor me deu força, eu não estava nem respirando. Eu me levantei do banco, Rosiane veio, meu filho, você não pode levantar. Eu disse para ela, minha filha, vá pela minha fé. Cheguei na porta de vidro, o meu cunhado, rapaz, você não pode estar de pé, que foi ele mesmo que me encarregou com muita dor. Eu digo, Darinho, vá pela minha fé, abre a porta do carro, porque eu não vou de ambulância e nem vou para o hospital. E o Senhor me deu força, o Senhor me deu renovo, e eu fui para casa. Deus permite para ver onde vai a sua fé. Se você vai murmurar, você vai reclamar de Deus, ou se você vai tomar posse que você é filho de Deus. Durante a dengue eu recebo uma mensagem de uma irmã aqui da igreja. Sobrinho dela, 3 meses, eu li a mensagem hoje pela manhã. Suspeita de dengue, exame de dengue, e ela passa uma mensagem para mim e diz assim, pastor, você pode ir no hospital? Meningite. Você pode ir para o hospital para orar? Aí eu me lembrei do servo do centurião. Seu servo lá enfermo, à beira da morte, chega para Jesus e diz assim, meu servo está doente, eu amo meu servo. Jesus disse, eu vou lá agora com você, vou lá na sua casa. Ele fez, não precisa não, eu sou centurião, eu comando 100 soldados. Eu digo a ele, vai, e ai dele se ele não for. Eu digo a ele, vem, e ai dele se não vir. Eu digo a ele, faça isso, e ai dele se não fizer. Jesus, manda uma palavra tua, e o meu servo será curado. Jesus olhou assim, disse, nem Israel eu encontrei tamanha fé. Vá e seja feito conforme a tua fé. Quando ele estava indo para a casa dele, ele recebe uns servos dele e diz que o servo que estava enfermo já tinha sido curado. Aí eu me lembrei dessa palavra. Aí eu disse, minha irmã, eu não posso ir, eu estou de repouso, o médico mandou ficar de repouso.
O dengue aí me pegou, mas eu já estou entrando com divórcio lá no céu. Você está pensando, mas é assim mesmo. Digo, Senhor, o dengue me pegou, mas eu vou em juízo me separar dele. Eu vou tomar a minha posição que eu não quero enfermidade. Eu cheguei para Deus, digo, Deus é uma separação definitiva. Vocês brincam, mas negócio cheio de dor, febre, até que não estava muita febre, enjoo, indisposição. E eu disse, minha irmã, vá para o hospital. Quando você chegar lá, leve um óleo, bote no Viva Voz, eu vou orar. E a sua sobrinha vai ser curada. E eu com febre, com dengue, com as plaquetas baixando. Cada dia que eu ia no hospital, as plaquetas baixavam mais. Nós ouvimos hoje uma palavra que o diabo ele pode mexer na sua situação, mas não mexe na sua identidade. Ele pode criar situação para mexer com você. E ele só mexe porque Deus permitiu. Mas ele não mexe na sua identidade de filho de Deus. Aqueles que estão em Cristo Jesus. E nós oramos pela criança. E depois eu recebi a mensagem de que o Senhor curou essa criança, não teve mais nada de meningite. A Sandra deu um testemunho aqui. Que mesmo doente, eu tomei conhecimento que a filha dela, que é líder dos adolescentes, junto com o noivo, lá na Batista Central, é isso mesmo? Deu uma dor de cabeça enquanto eles estavam servindo ao Senhor, uma obra lá na Fercal. Quando eu soube disso, eu liguei para a casa dele, no dia seguinte, disse, deixa eu falar com ela. Eu falei com Silva, não foi? Ela disse, deixa eu falar com ela. E eu com febre, com enjoo, com a dengue. Mas a minha identidade de filho de Deus, a dengue não alcançou. O mosquito só alcançou o corpo, mas a minha identidade, quem estava de manhã, vai entender o que eu estou falando pela mensagem que foi pregada pelo Claudir. E eu chamei essa força, eu ouvi o testemunho aqui dela. Hoje, pela manhã, eu ouvi o testemunho. Que na hora que nós estávamos orando, ela nunca mais teve dor de cabeça. Ei! Você sabe quem você é? Quando Deus permitiu que a maldição viesse sobre Jó, Jó não esqueceu quem Deus era. E por ele não ter esquecido quem Deus era, o problema não diminuiu, o problema agravou. Entre a primeira investida do inferno, a segunda investida do inferno, o problema agravou. Mas Jó perseverou. Jó disse, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Ou seja, você sabe quem é seu Redentor? Quando nós entendemos que o problema é espiritual, as coisas devem ficar mais fáceis para a gente. Rosiane não tomou conhecimento, a não ser hoje de manhã. Mas eu estava com muita indisposição e eu pedi para ela orar. Eu dei esse testemunho na vigília de hoje de manhã, mas o Espírito Santo está me trazendo a lembrança, então vale a pena compartilhar. Quando ela orou por mim, a minha cabeça ficou completamente gelada. Ela estava muito quente. Espiritualmente a minha cabeça estava gelada, completamente gelada. E na hora o Espírito Santo me mostrou uma cabeça de um corpo. Quando eu faço culto fúnebre, e às vezes eu pego na cabeça do morto, e a cabeça é completamente fria, gelada. Na hora que ela orou por mim, a minha cabeça ficou igual à cabeça de um morto. E o Senhor disse, é um espírito de morte, meu filho, que está vindo sobre a sua vida. Ei, eu sei que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu estava estudando essa palavra. Quando eu percebi que o problema era espiritual, eu digo, agora ficou mais fácil. É sério. Quando o problema é espiritual, Ruth, fica mais fácil. Fica mais fácil por quê? Porque eu sei quem Deus é. Logo eu sei quem eu sou em relação a Deus. Então na hora que eu perseverar, o que é que a Bíblia diz? Aquele que perseverar até o fim será o quê? Salvo. Salvo só da vida espiritual? Não. Salvo de qualquer situação.
Muitas vezes Deus permite que os problemas aconteçam na nossa vida para saber aonde vai a sua fé. Até onde você acredita em Deus. Você murmura diante de uma adversidade? Na hora que um problema vem, você reclama de Deus? Ou na hora que um problema vem, você persevera em Deus para reverter o problema? Quando eu entendo que eu não vivo mais pela lei do pecado, logo nenhuma maldição vem sobre mim, eu tenho que buscar no reino espiritual. E a plaqueta baixou para 42. Quando chegou em 50, o médico disse: eu já podia internar o senhor. E eu em espírito dizia: pode nada. Minha vida não está na tua mão, né? Mas não está mesmo. Eu com muita febre. Rosiane disse que o médico falava, eu estava tomando soro e ela só via minha boca assim. Falando com quem pode resolver. Mas eu vou liberar o senhor, agora amanhã o senhor vem. Se a plaqueta baixar, o senhor fica internado. E eu lá. Amarrado, em nome de Jesus Cristo, que eu vou amarrar. Aí baixou para 42. Aí Amanda vem com o resultado, com Rosiane. Ele disse: olhe, baixou para 42, o médico está já fazendo a sua guia de internação. E eu digo: vai não, Jesus. Não vai não, porque eu não quero ficar aqui. Eu não quero ficar aqui. Aí eu comecei a citar a palavra de Deus sobre cura, sobre a minha vida. Na verdade, eu já vinha citando. Eu só renovei. O Senhor perdoa todas as minhas iniquidades e sara todas as minhas enfermidades. Jesus levou sobre si todas as minhas enfermidades. Pelas suas pisaduras eu fui curado. Pedi, dá-se vos. Eu comecei a pedir para Jesus. Chega o médico. Aí Amanda: o médico está preenchendo a sua guia de internação. E eu digo: mas eu não vou ficar internado, Jesus. Aí daqui a pouco Amanda: aí Rosiane, eu vou ter que ir em casa, né? Pegar a roupa. Amanda vai ficar aqui com você para dormir aqui. Eu digo: não vou não, Jesus. Vou dormir na minha cama. Você pensa assim, mas a plaqueta lá embaixo, 42, o corpo todo vermelho, indisposto, febre, enjoo. Mas a minha identidade, o capeta não tocou. Não tocou nem a pau. Sou filho de Deus. Aí o médico chega para mim com a guia. O senhor vai ser internado? Eu falei para o senhor ontem que se baixar de 50, o senhor vai ficar internado. Pode dar uma hemorragia. O senhor já sabia que não pode fazer barba, não pode cortar unha. O senhor não pode pegar em faca, não pode se cortar, porque o senhor está com 42 e eu vou internar o senhor. E eu: vai não. Sangue de Jesus tem poder. Eu falava bem baixinho, digo: não vai não, Jesus levou sobre si todas as minhas enfermidades. Eu falei: o senhor está entendendo que eu vou internar? E eu: em nome de Jesus não vai internar. E eu lá falando: em nome de Jesus não vai internar. De repente ele chega para mim com a guia de internação na mão. Chega para mim e fez: quantos dias o senhor está com dengue? Eu digo: começou domingo. Domingo eu estava em Maceió. Eu tinha recebido um convite para pregar numa igreja de Maceió e a febre começou de manhã. Aí a gente escuta, né, umas vozinhas. Do jeito que Deus fala, o capeta também fala, né? Não vai pregar não. Tu está doente. Fala lá que tu está doente. Eu digo: capeta, eu vou com febre, vou sem febre, eu vou de qualquer jeito, mas eu vou pregar a palavra. Aí eu digo: doutor, tem 6 dias que eu estou com esses sintomas da dengue. Ele disse: olha, é natural, às vezes acontece que no 7º começa a melhorar. Eu vou liberar o senhor. Eu digo: oh, glória a Deus. Aí liberou para eu ir para casa com 42 mil. Agora amanhã o senhor volta e vai ter que me procurar. Porque se acontecer algum problema com o senhor, eu sou responsável. Então o senhor vai me procurar. Eu digo: nem fique tranquilo, eu volto sim. Eu digo: Jesus, pelo poder da tua palavra, o senhor faz novas todas as coisas. Surpreende esse médico. Acabou, amanhã é o último dia. Opera as tuas maravilhas. Fui lá, quando eu fiz o exame de sangue, está lá, tudo marcado. De 42 foi para 72. Ele chega e diz assim: não, o senhor vai para casa, para chegar em 100 é muito rápido. Agora o mínimo é 150. Então o senhor vai ficar de muito repouso ainda, mas não pode nem caminhar, porque se o senhor se machucar, pode dar hemorragia. Então tem que ficar em casa.
Aí eu digo, como é? Ele, até quarta-feira. Eu digo, Jesus, até quarta. Quando foi quarta-feira, eu e Rosiane de manhã fomos lá, no laboratório. Chegamos lá no laboratório, fizemos. Você sabe quanto foi o resultado? 380. Na hora eu disse, Deus, a gente pode aplaudir o Senhor. Presta bem atenção. O que o Espírito Santo falou para mim? Na hora que eu peguei o resultado lá, não sei. Ele fez, meu filho, os meus filhos entram comigo em uma situação e quando persevera, sai muito melhor. Eu trago para você, para corroborar com o versículo 2 de Romanos 8, 2 Coríntios 5,17. Abra comigo, você precisa saber quem você é em Cristo Jesus. Porque você vai viver no mundo, e o inimigo vai dizer assim, não, porque você está no mundo, você vai viver as coisas naturais do mundo. Ei, não, está errado isso. Eu estou no mundo para transformar o mundo. Na hora que eu aceito Jesus Cristo como meu Senhor, eu estou no mundo para mudar a situação do mundo. Não para que o mundo mude a minha situação. Aí 2 Coríntios, versículo 5, 17. Assim, que se alguém está em Cristo, sim, diga assim, eu não estou debaixo da maldição. Eu vivo pela graça. Aleluia. Agora pense comigo. Quem vive apartado de Jesus Cristo, vive as consequências da maldição da lei. Certo ou errado? Certo. Quem vive apartado de Jesus Cristo, vive as consequências da maldição da lei. Mas se eu estou em Cristo Jesus, logo eu sou livre. Ei! Eu saí do império das trevas, fui transportado para o reino do Filho do seu amor. O Senhor tirou a maldição que estava sobre mim, não me deixou vazio, colocou a sua graça sobre a minha vida. Logo, se eu estou em Cristo Jesus, eu estou livre primeiro da morte eterna. Eu estou livre da morte eterna. Aquele que está em Cristo Jesus, ele é uma nova criatura. Aqueles que não estão em Cristo Jesus, é uma velha criatura. Aqueles que estão em Cristo Jesus, têm o seu nome escrito no livro da vida. Aqueles que não são uma nova criatura, não têm o seu nome escrito no livro da vida. Logo, se vier a faltar fôlego de vida, ele vai para a morte eterna. Agora, é tudo isso que Deus faz? Não. Primeira grande bênção de Deus, quando eu tenho Jesus Cristo como meu único Senhor e Salvador, é que eu vou viver eternamente com o Senhor. Vida eterna com Jesus. Fantástico. Arrebentou. Maravilha de Deus. A maior dádiva de Deus. O maior presente de Deus. Mas e por que Deus permite ainda que eu viva nesta terra depois de aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador? Para quê? Se eu não estou debaixo da maldição, eu estou debaixo da graça. Se eu estou debaixo da graça, eu tenho as bênçãos como herdeiro de Deus e co-herdeiro em Cristo Jesus. Preste bem atenção, deixa o Espírito Santo ministrar. De todas as 97 maldições, eu estou livre. Se eu estou livre de todas essas 97 maldições, só em Deuteronômio 28. Logo, eu vou prosperar em todas as bênçãos que Deuteronômio fala. As bênçãos para a obediência. Será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje ordena o Senhor, o teu Deus, Ele te exaltará sobre todas as nações da terra. Ei, preste bem atenção. A Bíblia diz que é impossível, Samuel, que Deus minta. É impossível que Deus minta. Não pode. Deus não brinca com nossos sentimentos e Deus jamais mente.
Se ele diz que no momento que eu não estou mais debaixo da maldição, eu estou debaixo da graça. Enquanto eu estava apartado de Jesus Cristo, a lei não me absorvia. Mas quando eu fiquei ligado em Jesus Cristo, eu passei a viver debaixo da graça. Logo, o que isso estava dizendo, o que o Espírito está dizendo, é que aqueles que estão em Cristo, ele é uma nova criatura, ele não vive mais pela lei. Coloca aí, meu filho, Romanos capítulo 8, versículo 2. Eles não vivem mais pela lei. Coloque, meu filho. A lei, esse Espírito aí, está falando do Espírito Santo de Deus. Porque a lei do Espírito de Deus da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Eu não dependo, eu não vivo mais esperando doença, fracassos nos negócios, guerra, cativeiro, pobreza, derrota e coisas semelhantes a estas. Não tem legalidade sobre a minha vida. Ei, se não tem legalidade sobre a minha vida, eu tenho autoridade para expulsar. Aí você diz assim, mas essas doenças, fracassos, guerras, cativeiros, pobrezas, derrotas, elas existem e é verdade. Mas elas existem até um momento em que você toma conhecimento da verdade e você pratica a verdade. Oséias capítulo 4, versículo 6, diz o quê? Alguém se lembra? O meu povo, o quê? O meu povo está sendo levado cativo, escravo, porque lhe falta conhecimento. A falta do conhecimento de quem Deus é, a falta do conhecimento quem eu sou em relação a Deus, a falta do conhecimento da palavra de Deus me leva a uma posição de dominado, de escravo, de cativo. Na hora que eu não sei, que eu não vivo mais pela lei do pecado e da morte, mas vivo pela lei do Espírito de vida, eu não estou debaixo mais da maldição, mas debaixo da graça. Quando eu não tenho este conhecimento, logo essas maldições alcançam minha vida e prevalecem sobre a minha vida. O meu povo está sendo levado cativo porque lhe falta conhecimento. Logo eu posso parafrasear que se eu tenho conhecimento, logo quem reina sou eu. Presta bem atenção, Deus não ia trazer uma palavra que está parecendo muito complexa, mas está muito fácil, para você nesta noite, se Deus não quisesse libertar você nesta noite. Se Deus não quisesse curar você nessa noite. Se Deus não quisesse transformar você, restaurar você nessa noite. O que o Espírito Santo está dizendo desde o começo, essa enfermidade que você está vivendo, não glorifica Ele. Esse problema no teu casamento, na tua família, não glorifica Ele. Essas derrotas nos teus negócios, os fracassos na tua vida, seja ela espiritual, conjugal, sentimental, física, emocional, profissional, financeira, não glorifica o nome dEle. E Deus está dizendo, eu quero ser glorificado na tua vida. Por isso, preste atenção. Agora, pois, nenhuma maldição há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que Ele vive pelo Espírito de vida e não mais pelo Espírito do pecado e da morte. Será que dá para você entender? Logo, se eu não vivo mais debaixo da maldição, eu vivo debaixo da graça, eu vou exigir o meu direito de filho de Deus. Diga, a maldição existe, até eu não conhecer a verdade. Quando eu conheço a verdade,
Eu passo de dominado para dominador. De escravo para Senhor. Aleluia. A partir do momento que você toma conhecimento da palavra de Deus e aplica na sua vida, as maldições que tinha porque você não conhecia a verdade e não aplicava a verdade, deixou de ter. Você agora tem autoridade e poder de dizer, é problema. Acabou. Separação não existe mais no nosso dicionário. Discórdia não existe mais. Doença não existe mais. Os nossos filhos que nós preocupávamos com ele, agora está tudo no altar de Deus. E a palavra diz lá do Senhor que os nossos filhos serão ensinados pelo Senhor e haverá grande paz. Ou seja, o mundo não vai marcar o meu filho, o mundo não vai marcar o seu filho, o mundo não vai ensinar o teu filho, o nosso filho será ensinado pelo Senhor. Quando eu entendo essa verdade, eu deito e logo pego no sono. Quando eu entendo essa verdade, que eu não estou debaixo da maldição, e os problemas vêm de encontro à minha vida, como veio a dengue, que parece bobeira, mas quem conhece a palavra não é para você ficar enfermo, não é para ficar enfermo. E se vier, você tem que resistir. E vier, você tem que lutar. Não é para ter problemas. Ou a palavra está errada. Portanto, agora, nenhuma condenação. Se não tem condenação, eu estou absorvido para viver as bênçãos do Senhor, sim ou não? Então, se eu estou absorvido para viver as bênçãos do Senhor, logo eu estou livre para prosperar. Eu ia citar agora, no mínimo, 34 bênçãos que eu cataloguei aqui. Na verdade, que a Bíblia tem catalogado para dizer sobre a sua vida. Mas eu vou preferir falar só sobre essas 21 bênçãos do Senhor para a sua vida, e logo em seguida eu vou orar por você. E será que se ouvires a voz do Senhor, palavra de Deus, os ensinamentos do Senhor, que foi ensinado nesta noite, tendo cuidado de guardar essas palavras que nós ouvimos aqui, eu, Senhor, ordeno hoje, diga hoje, já. O Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Diga amém. E toda vez que eu ler esse versículo, você vai dizer amém. E todas essas bênçãos virão sobre ti. E te alcançarão. Quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, diga eu ouvi. Bendito serás tu na cidade. E bendito serás no campo. Amém. Sabe o que é que Deus está dizendo? Onde tu for, tu vai ser abençoado. Amém. Bendito o fruto do teu ventre. Amém. Teu filho é abençoado. Diga, o meu filho é abençoado. A minha filha é abençoada. Varão, tu é abençoado porque a tua mãe crê. Até os teus filhos que vão nascer vão ser abençoados. O fruto da tua terra, o que tu plantar, vai dar. O negócio que tu fizer, vai prosperar. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. O Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti, ferido diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 fugirão diante de ti. Está entendendo? Não é porque eu estou debaixo da graça que o inimigo não vem. Não é porque eu estou debaixo da graça que o problema não vem. Exatamente porque eu estou debaixo da graça que o problema vem para me tirar da graça. Mas diga assim, ninguém me tira da graça. O Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti. Diga amém. Amém. Agora olha só, o Senhor mandará que as bênçãos, Ele vai mandar, que as bênçãos, olha, está na Bíblia, eu estou lendo a Bíblia, que as bênçãos estejam contigo. Amém. As bênçãos que a palavra do Senhor fala de Gênesis e Apocalipse, Ele está dizendo que se você entender essa palavra,
conhecendo essa palavra e praticar essa palavra, tu não precisa se preocupar com bênção. Ela vai te alcançar, ela vai alcançar a tua vida. O Senhor te confirmará para si um povo santo, como se tem jurado quando guardares o mandamento do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. Diga amém. Todos os povos da terra, olha só, olha a promessa de Deus. A gente só, não, papai do céu, se eu for abençoado só na minha casa, já está muito bom. Se eu fosse abençoado só na minha família, está muito bom. Se eu for abençoado só no meu negócio, está muito bom. Olha o que Deus diz assim, o Senhor, versículo 11, e o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre e no fruto dos seus animais. O Senhor multiplicará tuas bênçãos. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu campo e para abençoar todas as obras da sua mão. E emprestarás, essa tradução diz aqui, a muitas gentes. Mas a ARC fala de uma tradução de emprestarás a muitas nações e não tomarás emprestado. E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda. Você só está por cima e não por baixo. Sabe quando? Quando eu conhecer a palavra do Senhor e a praticar. Sabe quando? Diga, é agora. Portanto, agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não adianta, Rosiane, eu saber que existe a palavra se eu não praticar a palavra. Não adianta, Bruna, eu saber que Deus hoje de manhã, hoje à noite, está dizendo para mim, meu filho, o que você está vivendo da adversidade não faz parte dos meus planos. Eu até permito que a adversidade venha. Eu provo a tua fé. Eu quero ver até que ponto você não nega a sua fé. Até que ponto você não permite que o diabo mexa na sua identidade. Mas no momento em que Deus traz essa palavra, eu preciso tomar uma posição na minha vida. Qual é o problema, Samir? De ficar internado. Qual é o problema de ficar internado? De repouso. Né? Ficar lá. Qual era o problema? Qual é o problema de usar cheque especial? Qual é o problema? Qual é o problema de tomar empréstimo? Qual é o problema? Qual é o problema de ter um marido doente dentro de casa? Tem tanta gente que tem. Qual é o problema de ter uma mulher doente dentro de casa? Qual é o problema? Tem tanta gente doente. A gente vive nesse mundo que jaz no maligno. Jesus disse que nós passaríamos por situações. Qual é o problema de eu não estar bem emocionalmente? Qual é o problema? Qual é o problema de eu precisar de remédio para dormir? Qual é o problema? Depende. Se você é uma nova criatura, se você tem Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador da sua vida, isso não faz parte dos planos de Deus. Qual é o problema do fracasso nos negócios? Fracasso na vida conjugal, na vida sentimental? Qual é o problema? Se você é uma nova criatura, você não vive mais da lei do pecado e da morte. Você vive pela lei do Espírito de vida. E a vida que Jesus veio te dar e proporcionar. Eu não estou dizendo a você que toma remédio, que deixe de tomar. A não sei que Deus fala. Se Ele falar para mim, eu digo para você. Como hoje, né, irmão? O irmão Marcelo estava lá no hospital. E você pensa que é fácil você agir desse jeito? Eu ligando para ele para saber como ele estava, para ele, para o Patrícia, orando por ele. E mandaram, quando eu vi lá, não sei qual dos dois mandou para mim, que tinha que fazer H1N1, dengue, zika, chikungunya, um bocado de exame de sangue. E na hora eu disse, não, Senhor. Mandaram ele fazer fora, os planos lá fora não estão cobrindo esses negócios. Só no hospital, quando você faz, cobre. O exame do chikungunya, 300 e poucos reais. Eu digo, não, Senhor.
está errado. O teu filho é dizimista. Eu estava orando, estudando a palavra, quando eu liguei para eles. Digo, Senhor, teu filho é dizimista. Eu digo o que ele disse que é. Então o devorador, ele não tem direito, não tem nenhum direito de entrar na vida dele. O que é que eu vou dizer para ele, Senhor? Me dá a tua palavra. Qual foi a palavra, varão? Deus me deu uma palavra, sim, lá, se eu não me engano, no 2 Reis, quando Deus diz para Elias, e disse o Senhor, olha, eu orei e pedi uma palavra. Deixa eu ver se é esse aqui. E disse o Senhor para Elias: vai a Sarepta, porque lá eu ordenei uma viúva te sustentar. Época de crise. E disse o Senhor a Elias: vai a Sarepta, porque eu ordenei uma viúva te sustentar. Imediatamente eu peguei o telefone e liguei para ele: varão, não vai não, não faz exame nenhum. Pensa que é fácil dizer um negócio desse? Não vá. Deus está dizendo que a sua cura vem pela ação divina de Deus. Olha eles dois lá. Olha eles dois lá. Estava no hospital, não vieram ao culto pela manhã. Quem você é em Cristo Jesus? Quem você é em Cristo Jesus? Qual é o mal que está te assolando? Qual é a maldição que está batendo a tua vida, a tua porta? Eu falei para o Senhor, em plena enfermidade, Deus me usou para curar pessoas. Eu podia dizer, nem eu mesmo estou bom, como é que eu vou orar pelos outros? Eu podia chegar para Deus e dizer, o Senhor não me curou, e agora está o povo ligando para orar para curar, e como é que eu vou orar para o Senhor curar alguém? A minha identidade de filho de Deus, o diabo não pode tocar. Diga, a minha identidade de filho de Deus, o diabo não pode tocar. Se coloque de pé.